vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Gente amiga, muito bom dia! Estamos de volta, sexta-feira, último debate da semana. A semana passou bem rápido, né? 10 de janeiro de 2025, ano novo. Nós discutimos durante esse início de ano vários temas sobre projetos pessoais, enfim, metas, e a gente acabou aí trazendo aí uma reflexão sobre o início de ano, né? O final do ano, né, a gente fez aí todo um levantamento do que passamos, do que vivemos, o que vamos... os erros para não repetirmos nesse novo ano, enfim, e vários temas aí que de fato nos traz essa reflexão. E foi bastante interessante. E a gente está aqui no debate, todo dia um tema diferente para ser discutido à luz da Bíblia, desde já agradecendo a sua audiência. Se você não baixou o nosso aplicativo ainda, para você ouvir a rádio Melodia sem chiado, sem interferência, é o aplicativo da rádio, tá bom? Vai lá na sua loja, coloque Melodia Conquista, vai aparecer aí a nossa logo e você vai baixar o nosso aplicativo para ouvir a Melodia em qualquer lugar do mundo com excelente qualidade. Estamos juntos há 16 anos. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Muito bem, na manhã desta sexta-feira estou recebendo o pastor Elismar Guzmão, Igreja Quadrangular. Aliás, a cidade é quadrangular, né, pastor Elismar? Tudo em paz, pastor? Tudo bem? Graças a Deus, tudo na paz. Um novo ano aí, iniciando. Isso é e nós demais. Estamos mantendo o mesmo propósito de continuar servindo a Deus até o último suspiro de minha vida. Graças a Deus. É bom ouvir essas palavras. Conosco também o pastor Firmino Neto, segunda comunidade evangélica Shalom. Bom dia, pastor. Bom dia. Louvado seja Deus, que alegria estar aqui mais uma vez com os amados pastores, né? Pastor Elismar Guzmão, pastor André Prates, já de longas datas, e pastor Gilaelson ali sendo o técnico, né? Desse time. Muito bem, louvado seja Deus. Deixa eu mandar um abraço aqui para a pastora Tereza, não posso deixar não. Minha sogra amada, pastora Maristela, minha esposa, e para o meu filhote Ian, está aí conosco já há uma semana e meia mais ou menos de férias. Eu os amo
viu? Deus os abençoe. E a todos os ouvintes da Melodia, debate nessa manhã, um abraço também pro pessoal lá do Capinal e do Bem Querer, né? Irmão Almir, a irmã Lúcia, Deus abençoe vocês que estão aí na escuta também. Deus abençoe. Vamos então iniciar o debate orando. Deixa eu apresentar o pastor André Prates antes. Pastor André Prates, conosco todas as sextas-feiras aqui. É titular, né? É titular. É titular, né? Pastor André é o... Às vezes não É o atacante. faltar, né, pastor? É de vez em quando. Pastor André é o atacante. Não, eu fico só na beira ali, só para receber a bola e fazer de casa que permite, é igual o pastor Davi Amanso fala. Bom dia, pastores. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E vamos para o debate. Vamos. Então vamos iniciar orando. Vou pedir ao pastor André que apresente este momento ao Senhor. Amém. Senhor, nosso Deus, Amém. Pai amado, Pai querido, nós queremos mais uma vez render graças a Ti, Senhor. Temos muitos motivos para agradecermos ao Senhor. Pedimos uma bênção especial a Ti nesta manhã, para cada um de nós, pastores. Queremos debater esse tema tão importante, que todos aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, possam serem edificados com cada palavra que for dita aqui nesta manhã. Peço uma bênção especial ao pastor Gilaelson, que estará conduzindo esse debate, e que Teu nome seja glorificado nesta manhã. Amém. É o que nós pedimos no nome de Seu Filho Jesus. Amém. Vamos então ao caso comum. Aspas. Ultimamente tenho visto pastores ser e fazer tantas coisas que me parece meio confuso a função pastoral nesses dias. Sempre ouvi dizer que o pastor era uma pessoa separada para o ministério. Hoje, porém, ele parece cada vez menos separado. É pastor cantor, pastor artista, pastor profissional, pastor coach, pastor empresário, pastor com fã-clube, etc. Gostaria que os pastores aí no debate me ajudassem nessa compreensão. Qual é de fato a função do pastor? Fecha aspas. É o tema de hoje. Qual é a função do pastor? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Eu também cresci ouvindo essa expressão de que pastor era uma pessoa separada para o ministério, né? Eu não sei o quanto há de verdade nisso, somente separado para o ministério, se pastor não pode fazer outra coisa, mas o fato é que tem surgido muitos pastores, pastor e, etc, né? Enfim. E aí, pastor Elismar, como é que fica essa questão? Qual é de fato a função do pastor? Voltando aqui, a função, o pastor foi chamado para cuidar de um rebanho. Porém, a modernidade modificou um pouco. Porque, por exemplo, um pastor que pastoreia uma igreja que tem uma arrecadação que não dá para ele tirar pelo menos um salário, ele continua sendo pastor, porém ele tem que fazer uma outra coisa, porque aquela comunidade, aquelas pessoas que ele pastoreia, não tem como sustentar a igreja e nem a família do pastor. Aí eu acredito que neste caso específico, aí eu acho que o pastor tem que ter uma segunda função para sobreviver. Eu conheço pastores que vendem picolé para completar o seu salário. Não tem nada de errado. Porém, ele continua cuidando do rebanho. Ele continua fazendo o que Deus chamou ele para fazer. Então, nesse caso aí, que a igreja não tem como sustentar o pastor, eu acredito que ele tem que ter uma segunda função para continuar servindo a Deus e cuidando do rebanho que Deus confiou a ele. Deixa eu ouvir a opinião do pastor Firmino. E aí, pastor? Tem sido uma situação muito complexa ultimamente, essa questão de ser pastor e viver, né, como pastor, porque a gente tem percebido que o título de pastor em determinada situação tem servido até de trampolim para questões políticas. Verdade. Né, para questões políticas. Agora, a palavra pastor, ela traz consigo duas coisas interessantes, duas coisas importantes. É o pasto e as ovelhas. Pastor rima, o significado da palavra pastor advém
da palavra pasto, né? E não é pasto vazio, é pasto com ovelhas. A razão de ser do pastor são as ovelhas. O que justifica o pastor são as ovelhas e o pasto. Na verdade, tem se fugido disso. Eu entendo que o pastor, ele deu um tempo, eu entendo que o pastor, ele passa por situações que precisa de estar fora do pasto e das ovelhas, mas era para ser uma situação transitória, uma situação de um tempo, né? De um ciclo. Porque o que justifica o pastor é o pasto e as ovelhas. E o instrumento do pastor é o cajado e a vara. Nós temos tido hoje pastores sem pasto e sem ovelha, e sem cajado e sem vara. Verdade. E estamos vivendo uma situação complicada, porque de fato a pergunta é muito pertinente, né? É o pastor coach, é o pastor cantor, né? Eu vou falar de maneira muito aberta porque eu não tenho medo. Eu tenho um exemplo muito triste ultimamente no meio evangélico com aquele cantor Kleber Lucas, que mataram um cantor para construir um instrumento do diabo dentro da igreja. Para dar autoridade a uma pessoa para ser representante de Satanás dentro da igreja, no meio da igreja. Kleber Lucas. Mataram, quando consagraram Kleber Lucas, mataram um cantor, um exímio cantor e compositor, e construíram um representante de Satanás que defende as causas de Satanás dentro da igreja. Né? E tem se tornado um representante da Globo. Né? A voz pastoral dentro da Globo é Kleber Lucas, defendendo reforma de Bíblia, apresentando questões, quer dizer, o canto, alvo mais que a neve é preconceito, roupas brancas, vestes brancas, como a Bíblia trata, é preconceito, tem que arrancar isso da Bíblia, tem que tirar isso da Bíblia, tem que reformar a Bíblia, juntamente com algumas outras vozes que têm se levantado aí nessa demanda de reforma da Bíblia. Mas assim, você percebe que de pastor não tem nada, né? De conceito bíblico não tem nada, de referência bíblica não tem nada. E esse é um exemplo, dentre muitos outros exemplos, entende? Em que o pastor, ele tem recebido o título de pastor, mas não tem lhe apresentado o pasto nem as ovelhas. E eu vou repetir, o que justifica o pastor são as ovelhas. As ovelhas é que dá razão para ser pastor. Dentro do conceito semântico da palavra, a etimologia da palavra, conceito bíblico da palavra. Então, assim, nós temos tido aí um negócio meio sem noção, sem um parâmetro, entende? Sem noção, sem um parâmetro, em que se tornar pastor hoje é muito comum. Faz-se pastor de todas as formas, aí entra a questão do pastor por posição e não por vocação, né? É quando o G12 trouxe essa miséria para dentro do evangelho, em que recebeu o título de pastor, passou a ser por posição. É a esposa de pastor, então é pastora. Por posição. E tem igrejas que pregam essa infelicidade. É pastora porque é mulher de pastor. Não, é mulher de pastor, né? E continua sendo, infelizmente, nesse caso, é a mulher sem nome, que perde o nome por ser mulher de pastor. Mas o fato dela ser mulher, esposa de pastor, ela não é pastora, não. Em lugar nenhum da Bíblia você encontra isso. Você encontra isso muito mais nas igrejas neopentecostais, que é uma tragédia. Entende? Ser pastora porque é esposa de pastor. Isso é um absurdo teológico, bíblico, entende? Isso é uma
uma devassidão dentro do conceito de ministério, né? E o pastor, ele é vocacionado e tem uma obra específica, entende? Tem uma obra específica o pastor. Enfim, deixa o pastor André falar um pouquinho também sobre isso aí, porque mais adiante a gente volta a conversar um pouco mais sobre essa questão, entende? Sobre esse assunto, porque é um assunto muito pertinente para os nossos dias, né? É muito pertinente para os nossos dias, porque hoje os evangélicos, o evangelho não, eu gosto muito da expressão, eu já falei aqui de Paulo Romero quando ele trata sobre o evangelho nunca vai estar em crise, porque o evangelho é Jesus Cristo. Os evangélicos, né, estão fazendo muita confusão, mas o evangelho continua intacto, né? Continua perfeito como sempre foi na pessoa de Jesus Cristo. Mas os evangélicos têm criado muita confusão para compreender como é que funciona hoje, como é que tem funcionado as coisas dentro da igreja, né? A igreja que não é mais igreja, é pastor que não é pastor, okay. Tá? Mas enfim. Muito bem, vamos lá. É porque há quem acredite, pastor André, que se o pastor não for separado especificamente para esse serviço, que esse serviço, acho que esse é o grande X da questão, ele fica defasado, ele fica mal feito, porque assim, a gente sabe que a função de um pastor não é somente pregar. Sim. Senão seria mais fácil, ele Com faria certeza. o sermão, chegava à noite lá, ou de manhã que seja, pregaria, pronto, tá certo. Mas o pastor tem que acompanhar, ele tem que aconselhar, ele tem que visitar. Enfim, e isso demanda um tempo, demanda todo um trabalho, né? Não que pregar não dê trabalho, porque para fazer um sermão, quem senta para fazer um sermão sabe também. Gasta tempo. Gasta muita muito coisa, tempo. Então, devido a essas funções pastorais, é que muitas pessoas acreditam que o pastor não deveria ser dividido com outra função. O que o senhor pensa a respeito? Primeiro eu gostaria de iniciar dizendo que a função do pastor, de forma bem que não simplória, mas simples, para a gente poder entender, como foi dito aqui para os pastores, e pegando o gancho do pastor feminino, a questão de pastorear, é cuidar de gente. Pastor é cuidar de gente. E cuidar não se restringe somente à pregação no púlpito, mas é acompanhar os seus membros, acompanhar as famílias, acompanhar aquela pessoa que está doente, acompanhar aquela família que está passando por crise conjugal, acompanhar aquela família que está passando por um problema na família, acompanhar aquela enfermidade, né, pastor? Enfermidades, ir lá, estar do lado, no momento do velório, estar lá com eles, no momento de festa também, de alegria, sim. De conquistas, e estar ali do lado deles também, comemorando, se alegrando com eles, com a vitória deles. Ter paciência com alguns membros, chamados ovelhas. O pastor tem aquele papel de sentar e ouvir as pessoas, ter empatia, sentir, se colocar no lugar do outro, ter misericórdia, sentir a miséria que o outro está sentindo. Uma certa feita, abrindo parênteses aqui, eu vi um professor meu de teologia. Olha só, eu iniciando meu ministério, eu vi um negócio desse. Ele disse assim: quando chega alguém no meu gabinete e começa a desabafar, tudo bem, escuta ali. Quando eu vou para casa, acabou, eu esqueço. Então não ouvi, sai por outro. Ou seja, ele disse que o papel dele era naquele momento. Quando ele ia para casa dele, ele esquecia. Ou seja, é um profissional. Ele não misturava as coisas. Eu penso que se a pessoa foi chamada e aceitou o desafio de ser pastor, meu irmão, ele vai misturar, vai segurar na alça do caixão. Eu levava para casa. Eu pensava, eu ia orar. Senhor, o que eu posso fazer para ajudar aquelas pessoas? Me dê sabedoria. Quando fugia do meu controle, pastor, eu procurava um pastor mais experiente para me aconselhar. Pastor, está acontecendo isso, o que eu posso fazer? Eles vinham com a opinião deles e me ajudava. Então, assim, o pastor, ele se doa. Ele se desgasta. Literalmente.
Literalmente, ele se E sofre. desgasta. Isso, aí já vem as consequências, né? As implicações, sofrimento, etc. Só que essa característica está se perdendo muito, porque está restringindo o ministério pastoral a um tipo de coach. Aquele pastor motivacional, aquele pastor que só fica restrito ali no púlpito, aquele pastor que se veste super bem, que tem um estilo, e o estilo dele acompanha o estilo do perfil da nave, da igreja. É o pastor que está pronto para aparecer nas redes sociais. É um pastor de uma oratória perfeita, que busca uma eloquência de poder de persuasão muito grande. É aquele pastor que está na moda, ou seja, onde a multidão acompanha, é ele que é a bola da vez. Né? Então, assim, isso denigre, rebaixa o ministério que Jesus criou. Né? Eu tenho medo de um pastor que diz assim, eu tenho 500 ovelhas. Como é que ele vai dar conta de 500 ovelhas? Como é que ele vai acompanhar tanto de gente? Como é que ele vai se conhecer? Como é que ele vai entrar na casa de cada um para tomar café, para saber dos problemas que aquela pessoa está passando, as dificuldades, as alegrias? Eu pastoreava uma igreja com 100 membros, 100 e poucos membros, tinha minhas dificuldades. Imagina uma pessoa que pastoreia 1000 membros, a não ser que tenha 100 pastores dentro da igreja para poder fazer essa repartição. Agora, a questão de um pastor estar no ministério e ter outra função depende muito das circunstâncias, né? Tem pastor que, por força das circunstâncias, ele é forçado a trabalhar secularmente, né? Paulo diz que ele trabalhou para não dar motivo para ninguém falar dele e ele não ser motivo de fadiga para ninguém, né? De trabalho para ninguém. Então, assim, agora, como o pastor aqui falou, eu esqueci, pastor? Elismar, pastor Elismar da Quadrangular, da cidade Quadrangular. A cidade não vamos morar é Quadrangular. Se a igreja tem condições de manter o pastor, louvado seja Deus por isso. O pastor se preparou, o pastor se desgasta. Quantas vezes de madrugada eu era chamado para visitar pessoas, para levar no hospital. Quantas vezes durante 10 horas da manhã eu era chamado para fazer um velório, porque alguém morreu e ia ter que correr atrás da papelada toda. Eu fazia isso, eu corria atrás da papelada para poder fazer o sepultamento, tudo direitinho, porque a família estava sem condições. Eu ia ressaltar justamente isso, estrutura emocional, pastor, porque emocionalmente a família está toda quebrada. Então, né? o pastor tem que estar ciente da questão administrativa da igreja, né? Então há um desgaste de tempo muito grande. Bom seria se a igreja pudesse manter o pastor. Agora, só finalizando minha fala, o que não pode acontecer o pastor pode estudar, o pastor tem que estar atenado com as coisas que estão acontecendo nos dias de hoje, o pastor tem que buscar conhecimento, se puder aprender outras coisas sim, mas ele não pode perder o foco, que é ministrar o evangelho às pessoas e cuidar de gente. Agora, essa febre que está acontecendo aí, pastor coach, pastor não sei o que, músico, aí o pastor falou muito bem. O camarada é músico, consagra pastor. O camarada é mestre nato, consagra pastor. O camarada é evangelista, é pastor. Tem que ter título de pastor, porque é necessariamente obrigatório ter o título de pastor. Por que não evangelista? Por que não mestre? Por que não isso? Por que não fulano? Por que não irmão? É verdade. Né? Teve um irmão que foi convidado para ministrar numa igreja. E ele não é pastor, não é nada. Assim, não é nada no sentido de título. Tem título, pastor. Aí alguém perguntou assim, a gente vai montar um cartaz. Me diga aí, o que você é na igreja? Eu falei, não, irmão, bota aí irmão mesmo. Não, mas precisa colocar alguma coisa no cartaz. Eu falei, não, coloca irmão. Servo do seu irmão. Porque eles queriam alguma coisa para poder destacar no cartaz, do tipo o apóstolo, o diácono, o presbítero, o pastor, o evangelista, porque é tão necessário o título. Por que não o irmão não é suficiente? Porque parece que é a terceira categoria, a terceira classe, né? Então assim, a gente precisa amadurecer muito ainda nesse sentido. Muito bem, nós vamos a um pequeno intervalo, já a gente retorna, tem outras questões para a gente avançar aqui neste tema de hoje, que é um tema bastante pertinente, mas já a gente volta, vamos ao intervalo rapidinho. Estamos apresentando Debate Melodia. Se você quiser aprender a prevenir o AVC, vem aqui cantar comigo hoje. Sim, alguns velhos hábitos você vai precisar vencer. Não desista, preste atenção.
Nos 10 passitos, cuide do seu peso, faça exercício, controle a dieta pra ter benefício e procure ajuda pra parar seu vício. 10 passitos, o açúcar e a gordura trazem malefício, controle a pressão pra reduzir seu risco, pro seu coração não sair do ritmo. Se você quiser aprender a prevenir o AVC, vem aqui cantar comigo hoje. Sim, alguns velhos hábitos você vai precisar vencer. Não desista, preste atenção. Nos 10 passitos, cuide do seu peso, faça exercício, controle a dieta pra ter benefício e procure ajuda pra parar seu vício. 10 passitos, o açúcar e a gordura trazem malefício, controle a pressão pra reduzir seu risco, pro seu coração não sair do ritmo. Vem pro Mateus e curta o mês de férias economizando sem preocupações. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? É hora de instalar o aplicativo da Melodia, a rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso, a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. A Cortina e Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina e Cia, @Cortina e Cia VDC. Brasil Atacarejo, todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Arroz parborizado Dona Ana, 1 kg 4,79. Açúcar refinado Vida, 1 kg 3,79. Molho de tomate Pomodoro tradicional sachê 300 gramas, 99 centavos. Ofertas válidas até 12 de janeiro. Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. Debate Melodia. Muito bem, 11 horas e 36 minutos, estamos de volta. Qual é de fato a função do pastor, né? Porque hoje o ouvinte comum está dizendo que vê o pastor fazendo tantas coisas que aí essa função que inicialmente era cuidar das ovelhas, enfim, cuidar do rebanho de Deus, acaba ficando aí meio que confusa as questões, porque o pastor hoje muitas vezes não tem somente uma função, mas assim, mais de uma, né? Enfim, e aí ele acha que está confundindo um pouco essa questão. O pastor Elismar, o pastor pode ser contratado para serviços espirituais? Porque recentemente saiu aí uma matéria de que tem um cantor famoso que contratou um pastor, ele é cristão, e aí onde ele viaja o pastor vai com ele para ajudá-lo. O senhor vê algum problema nessa questão? Olha, eu conheço aqui em Vitória da Conquista, e eu sei que tem em todas as cidades da Bahia, do Brasil e do mundo profissionais de púlpitos. E é muito triste saber que isso é uma realidade. Quando o cara é profissional de púlpito, ele está preocupado, não. Ele está preocupado apenas em ganhar. Está preocupado com ovelha, não. Nesse caso, o pastor que é profissional de púlpito, ele está liberado para viajar com o que ele quiser. Agora, se ele for realmente pastor com aquela função de ter aquelas pessoas ao seu redor e ter aquela responsabilidade que aquele rebanho foi deixado por Deus para ele cuidar, ele não vai. Agora, como eu falei,
profissional de púlpito é diferente de pastor, mas está cheio no mundo inteiro. Verdade. É. Verdade. O pastor André lembrou algo aí, pastor Firmino, só porque assim, quando a gente fala de pastor hoje, você tem que lembrar também da instituição, porque a maioria dos nossos pastores, eles presidem, né? Sim. Eles presidem a instituição, porque aí já é um trabalho já mais institucional, né? É um trabalho mais religioso, no sentido de que ele tem aí que cuidar de tudo que envolve a despesa da instituição, né? A organização, o andamento daquela instituição, e ele tem que cuidar de tudo aquilo. Então, cuidar de pessoas, cuidar de instituição e ainda fazer outra coisa. Sim. Fica o que sobra para o ministério realmente, para pessoas, né? Diante de tudo isso. Se for assim, é muito pouco. É muito pouco. Por exemplo, o pastor, ele tem um trabalho secular, e eu não estou aqui condenando. A gente pode até dizer que é errado, mas não condenar, né? Porque tem as suas razões e a sua realidade, entende? Mas, assim, a função pastoral é uma função tripla, né? Tripla. Traz consigo mais duas outras funções que no meio pentecostal se tornou de baixo para cima, mas no meio, na realidade bíblica, ela é horizontal, ela não é vertical, a função pastoral. Por exemplo, os irmãos pentecostais criaram o bispo, que é pastor de pastores segundo o conceito pentecostal. Criaram o presbítero, que está abaixo do pastor. Primeiro presbítero, depois consagra-se a pastor, depois consagra-se a bispo. E evangelista. E depois, com relação à função pastoral, ao pastor em si, né? É o presbítero, depois é consagrado a presbítero, ele é consagrado a pastor, depois a bispo. Mas essas três, entre aspas, consagrações, são funções do mesmo ministério pastoral. Uhum. Quando o pastor ele está no púlpito, ele está alimentando as ovelhas. Essa é a realidade bíblica, é a semântica, é o sentido do ministério pastoral. Quando ele está no púlpito alimentando as ovelhas, ele está pastoreando, ele é pastor. Ele está funcionando como pastor, é aquele que alimenta, que leva carrega as ovelhas para alimentar. Cuida do alimento das ovelhas. Quando ele está administrando a igreja, a parte física, a estrutura física da igreja, ele é bispo, ele está governando a igreja. É a mesma pessoa. Você já construiu o templo? Uhum. Já construiu. E a construção leva ao pastor a função de bispo, de governo. Ele tem que entender um pouco do esquema, né? E quando ele está aconselhando, ele é o presbítero. O presbítero é o conselheiro. O pastor é o que alimenta. E o bispo é o que administra. Então, são três funções da mesma pessoa, não são três pessoas com funções diferentes. Mas a ignorância e a aberração teológica, bíblico-teológica, chegou no meio aí que tornou uma bagunça essa questão. Entende? Uhum. Como se bispo fosse abaixo de pastor, e como se presbítero fosse abaixo de pastor e bispo fosse acima de pastor. Bispo é pastor de pastor. Aonde? Não existe isso na Bíblia. Eu desafio qualquer teólogo, qualquer exegeta, qualquer hermeneuta a provar biblicamente que são três pessoas diferentes. É a mesma pessoa com três funções. Com três funções. Eu, no púlpito, quando eu alimento a ovelha na palavra, de preferência, quando eu dou a grama verde, não é grama sintética, porque tem tido também muita grama sintética aí sendo dado para o povo, entende? Quando eu estou alimentando as ovelhas, eu sou pastor. Quando eu estou aconselhando a ovelha, eu sou presbítero. E quando eu estou administrando a parte física da igreja, eu sou bispo.
que é a palavra, de onde vem a palavra governador, administrador, entende? Mas assim, pastor, essa confusão, ela precisa ser, né, tratada, porque vai tomando forma, vai sendo praticado, e daqui a pouco a bagunça se torna geral. Muito bem. Ô pastor André, agora, tem pastores hoje aqui na cidade, e muitos pastores que eles entendem que eles não devem presidir a instituição, eles só devem, e é levantado ali um presidente, que vai cuidar das coisas do templo, e o pastor, ele fica só mesmo na condição da ovelha, os cuidados ali com gente, certo? Enfim. Eu queria saber o seguinte, Jesus deu essa função ao pastor de presidir uma instituição, ou ele deu somente a função de cuidar das pessoas, do pastoreamento do rebanho, e isso veio depois? Como é que foi isso? Isso veio depois com a criação da instituição. Então, a instituição requer toda uma formalidade jurídica, registro, organização, e isso levou o líder, o pastor, a atender essa necessidade. Então, o pastor hoje ele tem que saber, tem que ter um pouco de administração. Ele tem que manter aquela estrutura ali. Ele tem que manter, tem que saber a questão de registrar uma ata, fazer uma reunião, saber celebrar um casamento, como é que todo o processo para registrar aquela cerimônia, aquele casamento. Às vezes o casamento civil que é feito na igreja, né? Sim. Também o pastor tem que entender. Perfeito civil, feito na igreja. Então tem muitos fatores jurídicos envolvidos ali dentro e o pastor tem que saber. Agora, o que acontece, principalmente nós batistas, a gente tem o costume de colocar vice-presidente, que às vezes não é um pastor, é um membro escolhido pela igreja, justamente para poder ajudar o pastor nessas questões administrativas. Não que o pastor vai se isentar, mas ele que vai decidir, no final das contas, o que vai ser feito. Mas as pessoas ficam para ajudar, para orientar, para dar uma força para o pastor. Mas o papel do pastor dentro da instituição não é administrar a instituição como uma empresa, é pregar o evangelho. Um pastor lá de Jequié, amigo nosso, construindo um belo templo, disse que um irmão chegou e disse assim: pastor, a nossa igreja está parecendo um shopping. Ele falou assim: irmão, mas não confunda, é a igreja ainda. A aparência pode estar bonita, linda, porcelanato, mas é a igreja, não é shopping, é a igreja. Então ele foi muito taxativo. Então a gente não pode olhar a instituição como uma empresa. Eu vou administrar a igreja como uma empresa. É uma instituição espiritual. Primeiro a gente administra guiado pelo Espírito Santo, meu irmão. Se não for, vai ser o que o pastor falou, os profissionais. O que está acontecendo é que os nossos seminários, abrindo parênteses aqui, vou fechar, nós temos que ter muito cuidado. Dá um aviso aqui para quem está nos ouvindo, se fazer parte de algum seminário teológico, a gente está criando técnicos teológicos, pessoas que são técnicos na área da teologia, né? Eles se tornam técnicos, eles vão ali, prega tecnicamente, fala tecnicamente, se envolve tecnicamente, mas esquece da essencial, que é a espiritualidade, é a vida piedosa, é a vida de renúncia, é a vida de sentir a dor do próximo. Então tem toda essa burocracia, tem que ter. Nós batistas costumamos fazer reuniões da Assembleia para decidir e tal, como é que vai ser tal coisa, tal assim. Isso é normal, isso chama-se democracia, né, dentro da instituição. Por isso nós somos congregacional, né? Agora, a gente não pode misturar as coisas. O pastor ele não é um administrador, ele não está ali para ser um administrador, um técnico, está ali para ser um conselheiro, para ser um porta-voz de Deus, para alimentar as ovelhas, para cuidar das pessoas, cuidar. Sinônimo de pastor é cuidar. Tem uma música que fala que sinônimo de amar é sofrer, né? Uma música secular secular, popular, né? No nosso contexto, sinônimo de pastorear é cuidar. Aquela palavra mesmo que ele dá a Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Isso é cuidar, não é? Olha, Pedro, você vai montar agora uma instituição e você vai cuidar dessa instituição aí. Não, você vai cuidar das minhas ovelhas, daquelas pessoas que são salvas, do meu povo. E tem uma ressalva, viu, pastor André? Me permita? É que o próprio Pedro diz que tem que fazer isso com entendimento,
porque o pastor vai dar conta delas. Verdade. Entende? Então, o pastor profissional, ele não se preocupa com a prestação de contas que vai ter que prestar a Deus. Ele não se preocupa com isso, né? Cada um dará conta de si mesmo a Deus, diz respeito à questão da salvação. Eu não vou responder se você não aceitar, se você não quiser ser salvo por Cristo. Eu não vou responder. Mas você aceitou a Cristo, foi salvo, veio para o meu rebanho, eu vou prestar conta sim a Deus por sua vida, pelo cuidado, pelo trato com você. Eu vou prestar conta. Eu vou ser bem radical aqui nas minhas palavras. Às vezes precisa ser radical um pouco, sim, né? Sim. Para mim, pastor não pode se envolver com política. Pastor é pastor, política é político, acabou. Eu quero até sugerir um tema de debate sobre isso pra gente aqui, pastor não é viu, prefeito, pastor não, é pastor. Ele foi chamado para cuidar de gente, para cuidar de pessoas dentro do ministério. Agora, e aí por diante. Quando a gente fala assim, pastor foi chamado para cuidar de gente e tal, acho que todo mundo concorda com isso, mas às vezes o presidir a instituição e o envolvimento que isso toma, que ocupa, enfim, e as consequências, né, de tudo que envolve o cuidado da instituição, no sentido de denominação, de empresa, porque é uma empresa, tem um CNPJ, né? Enfim, acho que essa relação muitas vezes ela começa a atrapalhar e a adoecer, porque vem muitos problemas oriundos daí, né? Porque assim, as pessoas também, elas viciaram, elas querem um pastor que presida bem ali a instituição, que esteja tudo funcionando nos mínimos detalhes, e aí o pastor muitas vezes tem que se desdobrar quando dá errado, uma confusão, né? Agora, eu quero saber o seguinte, pastor Elismar, o chamado pastoral hoje ainda está inspirando os jovens? Os nossos jovens estão com vontade de serem pastores? Eu acredito que sim, porque o que Jesus falou? A seara é grande, e é realmente muito grande. E os obreiros, os cefeiros são poucos. E aí nós vamos rogar o Senhor da seara para que mande obreiros. E isso aí, como essa é uma função de Deus, de arrumar esses obreiros, eu acho que nunca vai faltar obreiro, porque a seara realmente é muito grande. Pastor, eu concordo e discordo. Assim, não discordando do senhor, mas discordando do momento. Eu me lembro que quando eu entrei no seminário, eram quase 50 alunos. Ultimamente, para você montar uma turma de 10 alunos... Foi a minha realidade também quando eu entrei. Muita gente. Muita dificuldade, sabe? Muita gente tem um chamado para o Ministério Pastoral, mas às vezes está deixando o chamado para poder ser outra coisa profissional, focando dinheiro, tipo ser médico, ser aquilo, ser engenheiro, ser aquilo. Não, ser pastor não. E tem muita gente fugindo porque sabe que ministério é isso aí. Quando a pessoa leva a sério, o ministério é doação. E muita gente hoje está fugindo. E principalmente mulheres. E a parte acadêmica, pastor André, já é uma peneira, né? Já é uma peneira. Eu lembro que eu entrei com 60 e saímos com 18. Eu entrei com 49 e saí com 9. Aí. 36. Porque é uma peneira. A pessoas, para aqueles que estão equivocados, acerca do chamado, quando enfrentam os embates da preparação, da capacitação, não tem chamado, na verdade, nenhum, né? Ouviu um assovio e não ouviu um chamado, e eles acabam caindo fora. Isso é importantíssimo para o reino também. Agora sim, deixa eu só aproveitar aqui o gancho do pastor André com relação à vocação. Os pastores atuais, por estarem vivendo uma realidade totalmente inversa, diametralmente oposta em dados momentos da realidade pastoral, não é? Estão produzindo pastores diametralmente opostos, totalmente inversos à realidade pastoral. Eu cheguei para Salvador, e no dia que eu cheguei em Salvador, na semana que eu cheguei, meu irmão estava lá na casa dos estudantes e fazendo vestibular naquela época. Conquista não tinha, era Salvador, tinha que mandar para Salvador para poder fazer vestibular e tentar um
curso em uma faculdade e tal e tal. E tinha as casas dos estudantes, né? Lá das cidades do interior. E eu cheguei lá e meu irmão foi para mim e perguntou, você vai fazer o quê? Eu disse, eu vou fazer teologia. Mas não dá dinheiro? Eu disse, eu sei, eu não vim atrás de dinheiro, de capacitação para dinheiro. Por que não faz direito? Por que não faz medicina? Eu disse, não, porque Deus não me chamou para ser médico nem para ser advogado. Deus me chamou para ser pastor e eu estou aqui para me capacitar. Foi a resposta que eu dei para ele. Não dá dinheiro. Eu disse, eu sei, eu não estou atrás de dinheiro. E infelizmente hoje, igrejas têm sido montadas como captadoras de recursos financeiros, pastores têm se tornado pastores para poder ter uma renda, entende? Aqui tem uma igreja muito conhecida no Brasil, que um irmão batista passou a ser pastor nessa igreja e desistiu, porque ele tinha que mandar o relatório de quanto entrava de dinheiro e não de quantas ovelhas tinham aceitado a Jesus e se convertido naquele mês. E o salário dele era proporcional à entrada da igreja. Se ele produzisse muito, o salário subia. Se produzisse pouco, o salário descia. Entende? E essa igreja é muito comum. Eu não tenho medo de falar nome de igreja, não. Dá processo isso? Dá? Se falar? Não é bom falar, não. É? São comentários desnecessários. Mas é porque eu assim... Nem sabe quem são. Você ser às vezes você tem que fazer uma certa apologia, né? Ao evangelho, à verdade. Mas... E fica assim, subjetivo, que igreja é essa? Né? E eu, sinceramente... Mas enfim, por respeito... Eu chamo pelo nome, dou sobrenome e tudo, endereço e tudo, e nome da casa ainda eu dou. Para você evitar um problema pro futuro, porque se ele entra para você provar, você vai ter no mínimo dor de cabeça. Não, mas não precisa, aí né, no caso teria prova, mas eu só tô, essa pergunta é indutiva, né? É indutiva, eu sei, quem são. Eu sei que é interessante não citar, é a pergunta indutiva pra gente refletir acerca da situação, que é uma situação extremamente doentia, complicada. É uma igreja, na verdade, a igreja tem meta. É uma igreja viver por captação de dinheiro e não como é que é a palavra? Mandar gente pro céu. Muito bem. 11 horas e 55 minutos, a gente está chegando já ao finalzinho do nosso debate. E para você que chegou agora aí, qual é de fato a função do pastor? Um ouvinte aqui comum reclamando de que há tanto tipo de pastor, muitas funções para pastor, e que de fato está ficando meio confuso. Pastor artista, pastor coach, pastor profissional, pastor empresário, enfim, tantas essas coisas, né? A questão, eu acho que uma coisa que acho que arde no coração e tem que arder no coração do pastor André, é o amor, a paixão, né, pelas ovelhas e ali aquela atenção, né, e aquele calor pelo chamado que Deus fez para ele, né? Porque a Bíblia diz que a gente tem que agradar aquele que nos alistou, né? E de fato, assim, como é que está essa questão da paixão, do amor pelas ovelhas? Eu me lembro, vou falar por minha experiência. Eu me lembro que na minha juventude, quando a igreja detectou o meu pastor na época, o pastor Jeová Freire, pai do pastor Jonas Brito, ele que identificou também esse chamado na minha vida, me enviou para o seminário, pagou todo o seminário para mim. Então, assim, eu também tive a experiência com Deus, aquela experiência particular que nós temos, de vocação, de chamado, etc. Eu lembro que quando eu foquei aqui na minha cabeça, eu não queria mais nada na minha vida. Eu não me preparei para ser empresário, eu não me preparei para ser comerciante, eu não me preparei para ser gente famosa, eu não me preparei para ser bem-sucedido financeiramente na vida. A minha cabeça estava só no reino. Eu só queria poder servir o reino. E eu sabia que as necessidades o Senhor iria suprir em minha vida. Eu só queria uma coisa, viver de forma digna do ministério. Dar uma vida digna para minha família dentro do ministério. É o mínimo, né? É o mínimo. Mas eu nunca almejei ser rico baseado no ministério, né? Hoje tem muitos pastores frustrados, doentes emocionalmente, eu fui um desses, porque o sistema está tão forçando a gente que está nos convencendo que isso não é mais importante. O importante é você ter sucesso mesmo, ser famoso, ter igreja grande, ter carro bonito, e ricar dentro da igreja, sabe? Ser famoso, sabe? Ser aquele pastor falando, ó, o pastorzão fulano, ou seja,
Acabou aquele chamado dócil, aquele coisa gostosa de pastorear. Então isso aí é muito preocupante, porque hoje o pessoal nos cobra. E além de pastor, você é o quê? Tipo assim, quer que a gente seja doutor em alguma coisa, mestre em alguma coisa, seja empresário em alguma coisa. Só pastor já é fraco. E o pastor é fraco, entendeu? Acabou. E como diz, eu acho que foi Salomão, que aquele que ganha alma é sábio. Agora, isso é que é o importante. Agora tem um agravante, pastor, nisso aí, porque o ministério pastoral não é uma profissão. Então, tem muita coisa interligada. Por exemplo, o casamento está interligado com o ministério, família, filho. Quando alguma dessas coisas desalinha, afeta diretamente o ministério do pastor. Diferente de eu ser, por exemplo, um advogado, bem sucedido. Se não der certo do meu casamento, ou meu filho, eu continuo com minha profissão, continuo com minha empresa, seguindo a minha vida. Mas pastor não. Então interfere. Por isso que eu digo, no pastorear não é profissão, é chamado ministério. Então é um conjunto, é a família, é a igreja. Então é renúncia mesmo. Você quer entrar para o ministério, é isso aí. Jesus disse assim, olha, o filho do homem não tem nem onde repousar a cabeça. Você quer me seguir? É isso aí. Muito bem. Gente, 11h59, não tenho mais tempo. Quero agradecer a sua audiência desde já. Muito obrigado ao pastor André Prates, também ao pastor Firmino Neto e ao pastor Elismar Guzmão pela colaboração aqui em nosso debate hoje. Está vindo aí nosso amigo Léo Pereira com Rádio Chofer. E o nosso debate fica assim. Segunda-feira, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia. Somos uma família que vive